RND TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e opinião. Agora no ar. Olá pessoal, bom dia. Estamos começando nesse instante, 11 horas mais 5 minutos, mais um Poder e Opinião para você aqui na nossa RND TV, canal 38.1 e também nas nossas LZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo e em todas as nossas redes sociais. Sejam bem-vindos a mais um Poder e Opinião. Eu vos cumprimento, vamos até meio-dia debatendo assuntos políticos, pitorescos, né, na política, no Brasil e no mundo, e principalmente também na nossa região, Manaus, Amazonas. Vou começar aqui com a minha bancada hoje. Tem convidados aqui hoje, tem gente nova na bancada, mas eu vou conversar com o bom dia do meu querido Pablo. Tudo bem, Pablo? Bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia, Rafa. Bom dia. Você vai apresentar, né? Mas hoje a gente está com a bancada completa. Bom dia para você, telespectador. Hoje promete, hein? Você tá de vermelho ao fundo aí do paletó? É, aqui ó, Bayern de Munique. Ah, Bayern de Munique. É camisa clássica, Muito bem. Bayern de Munique. Você é um clássico. Mas olha só, gente, vamos que vamos. Minha querida Rafaela, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Walter, bom dia, Pablo. A nossa convidada ainda não podemos revelar, que o nosso amigo Valtinho vai revelar, mas dizer que não estou mais só aqui nessa bancada. Não, você nunca teve só. O time tá forte, a mulherada tá forte. E cuidado vocês aí, viu? E você que nos assiste, vamos lá para mais uma manhã de notícia. Bom, essa pessoa, essa moça tem um rosto conhecido, tem uma rede social muito forte, tem uma vida dentro do contexto jornalístico, comunicação, a gente acompanha. Minha querida Janaína, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Walter. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, Rafinha. Muito prazer estar aqui ao lado dessa grande mulher também, viu? Então, e compor essa mesa. E eu reitero o que a Rafa falou. Agora nós estamos em igual número aqui nessa mesa. Igualdade, igualdade. Pablo, bom dia. Para mim é uma alegria, Walter. Muito obrigada pela participação, de poder participar desse programa que traz a opinião realmente. Então, vamos falar aqui sobre política, sobre opinião e sobre poder, porque falar sobre política é falar sobre poder. Muito então, bem. Muito grata de poder participar agora com vocês dessa manhã de notícias, desse poder e opinião. Nós que agradecemos, seja bem-vinda, viu? Muito todos obrigada. Nós aqui, você já foi apresentada a todos, ali está a nossa querida Ariela, que é a produtora, o Nego Bom, que é o cara que comanda o som e imagem, o Anderson Nego Bom. A partir de hoje você vai fazer parte dessa família de poder e opinião, né? Dentro da programação da RND TV, canal 38.1, das nossas redes sociais e das LZN. Mas vamos lá, minha gente. Estão preparados? Pra cima, sempre. Pra cima? Vamos pra cima, pode jogar. Rafaela tá bem Bora. hoje? Tá tudo Tô bem? ótima, hoje eu tô maravilhosamente bem. Tá bom. Olha só, a primeira pauta aqui na mesa para os senhores. O Alexandre Garcia, jornalista, ele critica o STF por liberar assassinato de fetos de 5 meses. Esse assunto, gente, é muito delicado e doloroso. Está aí a foto do senhor Alexandre Garcia, que é um jornalista, e que se posicionou criticando o Supremo Tribunal Federal. O que acontece, né? Existe uma pauta aí, Garcia já questionou porque a decisão não foi deixada para o Legislativo, já que a Constituição afirma que todo poder emana do povo. Pablo, queria ouvi-lo. Esse é um assunto polêmico que a gente já discutiu muito e que agora está em pauta desde 2014, né? Ele está sendo votado aí pelo STF e eles acham que esse é o momento mais fraco para poder liberar o que eu chamo de, vamos dizer assim, é até difícil de escrever, né? Vamos dizer assim, é algo desumano, né? Desumano com o feto, porque a maneira que você termina a vida, vou ser eufemista aqui, você termina a vida desse feto, é um feto
que é maior de 5 meses, é um Sim. feto que já está quase desenvolvido, nas fases finais de desenvolvimento, você aplicar uma injeção com cloreto de potássio, que vai fazer parar o coração desse feto, interromper essa vida, né? Como a Rafaela, que é nossa especialista aqui, né, em direito, né, como advogada, ela diz, né, que a Constituição é muito clara quanto aos casos de aborto, entendeu? E assim, o STF liberar isso, mesmo sendo ilegal ainda, né, é abrir uma brechinha para eles poderem usarem e ter desculpa para facilitar o caminho para liberar o aborto no Brasil. Desde que eu entendo por gente, desde quando saí da minha pequena cidade, Guajará-Mirim, em Rondônia, que eu ouço, né, que aborto é crime. Né? Aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha avó, com os meus pais, né? Rafaela, é um assunto doloroso, né? Um assunto que arrepia, né? Bom, falar de aborto para mim é uma situação muito delicada, como eu disse para vocês aqui ontem. É um assunto onde a gente precisa analisar, né, na questão do rol aqui taxativo, que existem casos específicos que são autorizados e até um limite de tempo. Só que o que está sendo questionado aqui é por que depois do 5º mês de gestação isso está sendo aprovado, né? Porque a partir do momento que você é violentada, estuprada, no momento do ato você já tem conhecimento daquilo. Então, por que esperar até o 5º mês para tomar uma providência para se resguardar? Porque a gente entende que uma mulher foi violada, né? E aí já entra a questão do direito da mulher, mas a gente também não pode deixar de falar sobre o direito daquela pessoa à vida que está sendo gerada ali dentro, né? E a gente tem várias formas, questão de doar a criança, tudo. Então, é uma discussão muito difícil e complexa. E por que eu falo do aborto? Porque eu sou resultado de uma mulher que decidiu não abortar. Então, se hoje eu estou aqui falando, foi porque uma mulher teve coragem, mesmo não tendo suporte, né, do meu genitor, que ela teve um relacionamento, tinha meus irmãos, tudo. E 8 anos depois, ela engravidou de mim. E ele disse, se quiser ter, pode ter, mas não conta comigo, mas se também quiser abortar, pode abortar, que eu acho que é a melhor solução para esse momento. E a minha mãe, com toda a sua coragem, disse, não, eu vou ter, mesmo que só. Então, aí entra vários questionamentos sobre a vida, sobre a criança, sobre o meu direito. Eu tinha o direito de viver, né? No momento que eu fui concebida, tudo ali numa situação, eu não tinha culpa daquilo. Então, é muito delicado falar de aborto para mim, falar sobre vida, porque eu sou grata porque eu fui resultado de um aborto que não aconteceu, de uma mulher que, né, respeitou ali o momento e falou, não, eu vou assumir a responsabilidade. Mas nesses casos aqui que a gente entra em discussão diante dessas leis, é sobre aqueles casos delicados, né, de estupro, a questão da malformação do feto. Então, assim, não adianta a gente querer generalizar aquilo que é exceção e específico. Não adianta a gente entrar na luta, a regra é defender a vida, né? Mas aí existe o rol taxativo, onde a gente tem que analisar com uma certa cautela. Então é isso, é muito delicado, mas dizer que após os 5 meses é muito difícil porque eu tô deixando chegar num estágio muito avançado para tirar, porque eu tenho um irmão meu que ele nasceu de 6 meses. É justamente isso que Entendeu? eu queria complementar o seu comentário e parabenizar você pela coragem que você teve de fazer essa declaração nesse momento, né? De trazer isso à tona para todos nós. Parabéns pela sua coragem. Isso aí. Minha querida Janaína, bem-vinda mais uma vez, um assunto delicado, né? Delicadíssimo, mas fico feliz de poder trazer a minha opinião e o meu pensamento e essa reflexão, que o que eu quero trazer aqui é uma reflexão. Sim. Todo mundo aponta o dedo, né, para o aborto ou para o não aborto, enfim, e isso se torna uma discussão super difícil de se criar argumentos. Porque quem acredita que o aborto é bom, na minha humilde opinião, não tem Deus. Sim. Quem acredita que o aborto é bom, na minha opinião, não tem Deus. E aí, como você passa a discutir com alguém que não tem Deus? Aí, a gente começa dentro dessa fala. E aí eu tenho uma filha de 7 meses, que, inclusive, foi uma decisão. Eu fiz fertilização. E você veja bem, quando eu fiz a fertilização,
Eu ainda tenho 3 embriões. Não são nem fetos ainda. Eu ainda tenho 3 embriões congelados. E aí as pessoas me perguntam, o que tu vai fazer com aqueles embriões? E já dói o meu coração. Já dói o meu coração, porque eu sei que aqueles 3 embriões podem ter vida. Sim. Eles podem se transformar numa vida, mesmo que ainda não estejam dentro do meu útero. Imagine um embrião que vai para dentro do teu útero, que se torna um feto, que se torna um coração pulsante. Você ter a coragem de utilizar uma agulha para ir até o coraçãozinho, já dói até o meu coração, de verdade. Porque, para quem é mãe recente... Quem é pai, mãe... Quem é mãe recente... Sabe muito bem Eu disso. não sei se a minha mãe consegue sentir a mesma coisa agora, eu com 40 anos. Mas eu, com uma menina de 7 meses em casa, pensar sobre isso é quase pensar em matar a minha filha. Então, para você ver a profundidade que isso é, e essa discussão é. Então, de fato, eu tenho duas amigas próximas que tiveram filho, que tiveram problemas na sua gravidez e tiveram filho de 23 semanas, de 25 semanas. De você ver os filhos na UTI por 2, 3 meses e sobreviverem. Então, para mim, é inconcebível qualquer discussão que trate aborto depois da 5ª semana. Porque é uma vida, literalmente. Vida, né? Já passou da metade da gestação. É uma vida e é né? passível de sobrevivência. Ela já é uma vida. Então, eu aqui trago essa reflexão e essa opinião nesse sentido, que é realmente inconcebível a gente pensar sobre isso. Muito bem-vinda, Janaína. Muito bem-vinda mesmo. E que depoimento legal. Gente, é um assunto delicado. A gente ainda vai falar muito sobre isso aqui. Mas vou trazer um outro assunto antes de eu pedir o intervalo comercial, tá bom? Mais uma. O STF vai julgar o uso de banheiro feminino por trans. Gostaria que vocês falassem sobre isso também, porque esse assunto está em pauta desde a semana passada. Pablo, a gente comentou aqui, né? Eu gostaria de ouvir a Rafaela, minha querida advogada. Eles sempre botam essas pra mim, né? Mas, ó, isso já é uma pauta que a gente vem comentando, né, Walter? Já tem, acho que umas 2 semanas. 2 semanas que a gente comenta sobre 2 semanas que a isso. gente vem comentando sobre a movimentação dessa aprovação diante do Congresso e toda essa discussão sobre aprovação ou não de um caso que aconteceu em 2014, né, de uma moça que ela é trans, eu não sei nem o que falar, de uma pessoa, de um trans que queria entrar no banheiro feminino e disse que passou por uma situação vexatória, a qual ele foi impedido de entrar nesse banheiro. E aí surgiu essa discussão, né, de poder ou não, e aí o julgamento foi suspenso em 2015 pelo ministro Luiz Fux, né, que ele pediu a vista. Então, isso é uma situação delicada, mas a gente precisa colocar sempre em pauta qual direito deve prevalecer. Porque toda discussão, a gente sempre está discutindo o direito de dois lados, entende? Então, quando eu falo sobre a entrada de um trans no banheiro feminino, eu também levo em pauta o direito da mulher de ter suas intimidades resguardadas. Assim como todo mundo se levanta em defesa dos trans. Aquilo que eu disse para vocês, é muito fácil resolver um problema. Às vezes a gente cria um problema. É só criar um banheiro para que eles se sintam à vontade, nem lá no meio das mulheres e nem no meio dos homens, como não se sente à vontade através disso. E a gente vê que sempre essa pauta, ela sempre volta por uma provocação, né, desses movimentos, como a gente vê aqui, o Instituto da Bioética, Direitos Humanos e Gêneros e a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Então, não é sobre o meu direito, eles querem impor isso. Entende? E tem vários casos que a gente já falou aqui nessa bancada sobre homens, né, que se sentem trans, entraram em banheiro feminino e acabaram violentando pessoas dentro desse banheiro. Então, é muito delicado e parece que sempre querem estar insistindo em algo que já está resolvido. As pessoas não concordam com isso. Pablo. Olha,
a gente sabe que essa é uma das pautas da esquerda, né? Uma é o aborto, que a gente comentou um pouco ainda agora, e essa é a questão do banheiro, né? O banheiro feminino ser utilizado por pessoas trans, né? Mulheres trans, né? Homens que se sentem mulheres. E assim, eu digo que isso é uma afronta ao direito feminino, né? Que foi conquistado com tanta luta e com tanto suor por várias gerações de mulheres desde a década de 60. E assim, como a Rafa já falou, a questão o meu direito termina quando começa o do outro. E aí, a questão... E o direito feminino? Não seria algo contra o direito feminino, isso? Né? Você ter que aceitar e ser forçado judicialmente, entendeu? A entender isso. A aceitar isso, essa presença. Olha só, esse assunto a gente comentou na semana passada, né? E ele está em pauta, né? Como bem falou aqui a Rafaela, a pessoa não aceita, a população não aceita, vamos ver o que vai acontecer por aí. Mas eu quero ouvir também a nossa querida Janaína. Você vê que o negócio aqui pega fogo, né, Janaína? Né? Então. Já chegou o parquinho Só pegando falta- fogo, né? Tu chegou Só falta- chegando. só Todo falta- dia é assim. Simples. Gente, eu, na verdade, queria trazer aqui um questionamento em relação a isso para Muito vocês. Eu estava debatendo há umas 2 semanas atrás sobre isso, com uma pessoa de esquerda, inclusive. E eu defendendo veementemente a questão do banheiro para os trans. E ela me deu até uma sugestão, mas veja bem, vamos lá, eu quero questionar vocês em que ambiente a gente está falando sobre isso. Porque nós temos, por exemplo, restaurantes com banheiros multigêneros. Exemplo, né? E aí ela chegou comigo e falou, e eu defendendo ali, que nas escolas, principalmente, porque as crianças não sabem se defender, e de fato não sabem, nós não temos condições, porque nós não damos a mínima educação para a nossa sociedade, para que eles tenham condição de dividir banheiro, isso, né? de dividir banheiro, nem com mais velhos, veja bem, tá? Sim. Independente do sexo. Ainda mais com alguém que veio originalmente de um sexo masculino e que agora se transformou em sexo feminino. Então, veja bem, para mim, a discussão está ainda mais lá embaixo. Eu não seria a favor nem de dividir banheiro com o mesmo sexo de idades diferentes, porque existem abusadores também do mesmo sexo. Sim. Então, veja bem. E aí eu pergunto, primeiro, em que ambiente nós estamos tratando? E, em segundo, quando ela chegou a me pontuar, Janaína, deixa eu te falar, a gente está discutindo sobre banheiro multigênero quando algumas escolas nem banheiro tem. Mal tem banheiro. Quanto mais a gente começar a discutir banheiro multigênero. E aí, na minha fala, o que eu falei. Mas veja bem, nós temos soluções. Não tem banheiro? Então que se coloque uma pessoa e que se esvazie o banheiro antes do trans entrar. Tá tudo certo. O que não pode é a gente, por alguns motivos, como esse, por exemplo, de, nossa, nós só temos um banheiro, nós permitirmos que uma mulher seja violada ou se torne vulnerável e que permita a entrada de um trans. De um trans. Então, eu queria levantar esse questionamento aqui com vocês. Muito bom mesmo, né? Porque a gente está questionando em que ponto a gente está conversando, né? Em que patamar nós estamos conversando, Pablo? O ponto que ela tocou aí, a sua colega, dizendo que não tem banheiro. Mas a discussão não é nem essa. A gente sabe disso. A gente sabe da realidade. O que está sendo né? discutido no STF é outra coisa. É outra coisa. Isso aí já é um outro direito que a pessoa tem. Entendeu? O direito ao saneamento básico, a ter uma escola. Já começa aí, escola. Estrutura. Isso abre uma outra discussão. Então já é outra, totalmente. Completamente diferente. Entendeu? Eu digo assim, eu vou falar. A pessoa, ela não tinha com que contra-argumentar, ela jogou botou essa. do banheiro que não tem. Isso, ela mudou de assunto. Isso é uma das estratégias de debate, é o que eles chamam de straw man. Né? Você lança uma outra
E também, como a Janaína Para falou, mudar, que né? a amiga disse assim, ela falou para a amiga, né? Vamos ter uma pessoa para esvaziar o banheiro para que o trans utilize. Eu já até imagino a argumentação em cima dessa tua fala. Mas tu não acha que o fato de eu colocar uma pessoa e esvaziar o banheiro para que um trans entre... E como esse trans vai se sentir? É como se ele tivesse ali a escória da sociedade, onde todo mundo tem que sair para ele entrar. Então, assim, na verdade, a gente nunca vai discutir sobre a matéria em si, porque a esquerda não consegue discutir isso. O problema e a solução. Sempre eles conseguem achar o problema na solução. Essa é a pauta, né? Olha só, o assunto está muito, muito bom mesmo, mas eu tenho que pedir um intervalo comercial, né? Gostei muito aqui da presença da Janaína, esse assunto muito legal, acho que durante a semana a gente ainda vai conversar sobre isso, né? Essa decisão vai ter uma repercussão geral, estabelecendo um padrão para casos semelhantes, segundo a matéria, segundo o STF. Vamos aguardar para ver os próximos capítulos, eu volto já. Impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos e as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, estamos de volta. Debate bom hoje, nossa, né? Muito bacana. Terça-feira, canal 38.1. E tem assim a presença da nossa nova convidada que vai compor conosco aqui e vai almoçar um tambaqui, porque alguém vai perder a aposta no final do mês, né? Não sou eu. Gente, olha, ontem o prefeito Davi Almeida reuniu lá no bairro onde ele nasceu, onde morou, né? Os seus amigos correligionários de partido, do Partido Avante, e ele fez o lançamento da sua pré-campanha, né? Agora ele é oficialmente pré-candidato à reeleição. No final do mês, ele já programou que vai ter a convenção do partido, onde ele vai apresentar o seu vice. Mas eu queria... Tem um vídeo aí? Tem né? Olha só, o Davi reuniu ali secretários, dava para a gente perceber o secretário Jesus, dava para perceber na foto, daqui a pouco a gente mostra o vice-governador Tadeu, o Renato Júnior, né, que é uma figura muito, muito ligada ao Davi e bem atuante aí nas redes sociais. Pablo, você estava lá, né? Olha, eu estava lá. Né? Inclusive ontem, eu vou lembrar O que foi que você viu de estranho? Conte-me tudo. Olha, eu vou contar. Olha só. Ontem, o Walter falou, olha, repara bem quem está do lado dele, né? Quem estava do lado dele, tinham dois caras do lado dele. Um era o Tadeu e o outro era o Renato, né? Mas o que estava mais próximo ali? Mais próximo estava o Tadeu. Aí eu fico pensando, será que eu vou ganhar esse tambaqui? Estava do lado do coração ou não?
Porque do lado tudo direito. Foi, do lado direito. Pois é, inclusive na foto aí, do lado direito. Pois é. Houve o lançamento, né, na casa da família dele, lá no Morro da Liberdade, assim. Ele não falou nada diferente, continuou com o mesmo discurso, falando que vai continuar a exercer, né, Tem um vídeo? Tem um vídeo? Ok. Então vamos ao vídeo. Vai, Vamos pode lá. chamar, pode chamar. Vamos lá, o Vamos vídeo. para 5 perguntas apenas, tá? Nesse momento. Primeira pergunta. Fabrício Mendes, TV Diário, Record News Manaus. Prefeito, porque somente agora, depois de 4 anos, vinha ao Morro da Liberdade, e por que não fazer o lançamento da campanha na Ponta Negra, que é uma região de luxo, onde o senhor reside atualmente? Eu vou dar oportunidade para alguém com mais QI fazer uma outra pergunta. Olha só, esse momento aí foi a coletiva, né, que 5 repórteres fariam perguntas. E eu particularmente achei de uma deselegância do Davi em responder um repórter daquela maneira. Eu, no lugar do Davi, eu responderia a pergunta dele, né? É simples ele responder, é somente dizer, eu vim aqui assim, porque você eu pensa, é uma cresci figura aqui. pública. Ele é uma figura Eu pública. cresci aqui. Ele questionou sobre a Ponta Negra e o Morro da Liberdade. Simples. Querido, eu responderia dessa forma, senhores, está na mesa. A Ponta Negra está um lugar bonito, eu arrumei, é bonito, eu moro lá para caminhar, enfim, mas aqui foi o lugar onde eu nasci. Estava respondido o negócio. Não precisava você agredir, né? Origem, não precisava você agredir daquela forma. E, na verdade, durante o evento, ele falou, eu estou fazendo o evento aqui porque foi aqui que eu me criei. Não precisava ter Entendeu? sido Ele já- dessa forma tão áspera com o colega, né, de uma emissora. Ou seja, muitas das vezes, eu vou deixar com os senhores, isso é uma opinião minha, o prefeito Davi, ele se põe muito mais alto que todos, né? Ele se eleva às alturas. Ele é um homem cristão. Ele deveria pensar um pouco melhor em certas respostas que ele dá às pessoas que o procuram, né, que perguntam, né, que questionam muitas vezes. Porque quando você é um gestor público, você é colocado ali, Janaína, você é colocado ali pelo povo, e quando você assume aquele local, você representa o todo. Você não significa dizer que você é o melhor que todos. Você está ali representando todos. E isso é muito sério quando essa coisa sobe a cabeça da pessoa e ele perde o controle que nem perdeu o prefeito Davi. Eu gostaria de ouvi-los. Na verdade, o Davi Almeida, ele já tem esse tipo de comportamento, já é comum. Não me surpreende, porque já em vários momentos, com próprios jornalistas, em perguntas, em coletiva, ele tem esse tipo de comportamento. Então, ele acaba desgastando a imagem dele por algo que ele poderia responder de uma forma tão simples. Eu voltei aqui, estou fazendo o lançamento da minha pré-candidatura aqui, pelo simples motivo de eu ter crescido aqui. E que bom que eu pude alcançar novos patamares e hoje poder morar num bairro de luxo. Então, assim, ele poderia ter tirado por menos, não ter feito essa vergonha, porque isso só se volta contra ele. E é isso que está acontecendo. Tem um segundo vídeo aí, vamos dá pra gente executar? Tá ok? Janaína. Já? Não vão botar o outro vídeo, não? Depois. Vamos lá. Bom, o prefeito Davi, de qualquer forma, de fato, todas as vezes que, até lá atrás, quando eu tive alguma reunião para mostrar algum projeto para ele, sempre me recebeu no Morro, me recebeu muito bem no Morro. E é de lá. A origem dele. É de lá a origem dele. Que bom que ele retornou às origens, que ele está e fez esse lançamento lá onde foi a origem dele. E, de fato, a Ponta Negra é um bairro que atende toda a cidade de Manaus em lazer. Inclusive, essa é uma ideia de que eu acredito que a gente precise colocar, por exemplo, ruas de lazer e lazer, de fato, no resto da cidade de Manaus, em outras zonas, em outros bairros. E isso é uma coisa que eu penso e defendo. E eu acredito que
estando lá no morro, o Davi fez o correto de lançar a candidatura dele. E, infelizmente, acabou acontecendo esse embate aí com o jornalista. Acredito que deveria ter sido respondida dessa forma. Muito bem. Agora o vídeo? Então vamos ao vídeo. Escolhido dentre esses partidos, não tenha dúvida. Dentre os partidos que estão aqui vai ser escolhido o vice, tá? Para que tipo de características o senhor deve procurar em um vice-prefeito para essa eleição? Eu tenho vice perfeito hoje, que é o Marcos Rota. Alguém que se assemelhe com as qualidades do Marcos Rota, que esteja dentro desses partidos já. Prefeito Giovana Marinho, do Jornal A Crítica. Hoje pela manhã, em entrevista à Band News, o senhor falou que tinha algumas partes do acordo com o Wilson Lima que não tinha dado muito certo, que isso teria motivado esse rompimento. Eu queria saber o que exatamente, isso seria de cunho pessoal, seriam cargos, seriam secretarias, o que seria? Não. Foram questões pontuais, né? De apoio. Olha, quando eu fui apoiá-lo, eu coloquei algumas condições. E ali nós nos entendemos. Quando foi do apoio para mim, essas condições não estavam, não se coadunavam com aquilo que nós queríamos. Então, a partir desse momento, ele ficou livre eu fiquei livre para escolher um vice, a partir do momento que ele escolheu lançar a candidatura própria. Então, ele segue o caminho dele na candidatura própria e nessa eleição nós vamos caminhar caminhos diferentes. Tá aí. Parte da entrevista coletiva do prefeito, né? A parte boa. E ele respondendo ali as perguntas, qual seria o perfil do vice dele. Ele disse que queria uma pessoa que tivesse o mesmo perfil do atual vice dele, que é o Marcos Rota. Né? Isso. E quem você acha que tem esse perfil que está lá com o Davi? Vamos lá, agora é contigo. Rapaz, eu continuo com a minha aposta. Tadeu, ele preenche esse perfil. Ele preenche muito bem esse perfil. Ele pode até trocar de roupa com o Marcos Rota, que ele está dentro. Eu acho que esse tambaqui, ó... Eu acho que nós vamos almoçar um tambaqui breve. Eu vou ficar calada. Eu vou me recolher o meu direito de ficar em silêncio. Mas, se ele disse, né, que o vice perfeito dele é o Marcos Rota, então eu acredito que também a opinião do Marcos Rota sobre o vice vai ter um certo peso, porque pela forma que ele falou, isso mostra que ele tem um bom relacionamento com o Marcos Rota. E nessa própria coletiva perguntaram sobre o papel do vice-governador na campanha dele. E ele falou, olha, o Tadeu está atuando na parte jurídica da minha campanha. Então, o Tadeu está atuando na campanha dele. Como eu disse para vocês, o Tadeu ele sempre assumiu na vida do Davi aqueles papéis mais técnicos no sentido de lei, do jurídico e tudo. E mais uma vez o Tadeu está lá cumprindo a missão dele, que é sempre estar do lado do Davi no sentido jurídico. Eles são amigos antigos, de infância, né? Janaína, você acha que esse perfil que ele pediu, que o Marco Rota tem, não se compara muito com o perfil do Renato Júnior? Até porque tem umas postagens por aí em que o Renato Júnior e o Marco Rota estão encaminhados juntos em algumas obras. Bom, vamos lá. O Marcos Rota foi secretário de infraestrutura, né? Sim. Então, de fato, se a gente pegar um pouco desse perfil, a gente trabalha com Renato Júnior aí como vice. Uma semelhança. E tá aí, uma aposta seria Renato Júnior e até Jesus Alves. Acredito que o Renato Júnior, por ser de longas datas, tenha a preferência até do próprio Davi, eu acredito. Porém, com o apoio, a rede de apoio do prefeito, traz uma força grande para o Jesus. Então, vamos ver, Renato Júnior ou Jesus. Tá vendo, né, Pablo? Vamos Ninguém ver tá aí de onde vem esse apostando no tambaqui. Tadeu. Ninguém tá apostando no Tadeu. Olha só, o que eu percebi aqui? Que Janaína chegando. Tá certo, chegou já mesmo. Colocou um fogo aqui no parquinho, a aposta já tomou outro caminho, né? A gente vai, até o final do mês, a gente vai questionar esse negócio aqui. Tá aparecendo Jesus. Tá aparecendo Jesus já. Né? Gente, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco eu volto com os convidados aqui para a gente bater um papo bacana sobre
uma palestra legal que vai acontecer no próximo dia 6. Eu volto daqui a pouquinho. Informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Poder e Opinião. Nesse último bloco aqui eu vou receber dois convidados, que é o senhor Dalson. Tudo bem, Dalson? Tudo bem. Bom dia. Bom dia. Fernando, tudo bem, Fernando? Tudo bem. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Estou vendo que os senhores estão aqui para a gente falar sobre uma palestra que será proferida no próximo dia 6. Confirme, por favor? Correto, exato. Correto, né? Aí, nessa palestra, vocês vão fazer o lançamento do método TGP. Exatamente. Quem é que me responde o que é, para que serve essa ferramenta, esse método? Primeiro, quero agradecer aqui a oportunidade da gente estar falando sobre essa iniciativa. O método TGP é uma junção de 3 especialidades. Cada um juntou a sua área de fortaleza, de atuação, e lançando um método inédito. Porque, normalmente, as organizações enfrentam desafios diversos e você encontra soluções no mercado ou de tecnologia, ou de gestão, ou de processos. Dificilmente você encontra os 3 juntos. Então, a ideia nossa foi juntar isso. A gente está há pouco mais de um ano falando sobre isso. Tecnologia, gestão e processos. E isso de forma conjunta e sinérgica. Então, isso é a grande ineditismo do método é fazer isso junto, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Fernando? Pois não. Onde é que encontram-se as dificuldades em empregar, onde não estão sendo empregadas ainda esses métodos na nossa indústria? Não, eu já posso fazer uma pequena correção. Não é só indústrias que nós temos essas oportunidades. Então, nós encontramos aí em diversos setores. Sejam eles comerciais, sejam eles industriais, sejam eles na área de varejo. Então, isso está ligado à tendência para grandes empresários, médios empresários, pequenos empresários com as suas necessidades, que são diversas. Então, eu posso ter problemas com atendimento a cliente, posso ter com atendimento dos sistemas de gestão, posso ter problemas com o uso de metodologias para encontrar resultados eficientes dentro dessas atividades
que envolve qualquer uma dessas atividades de processo, de gestão de negócios e tecnológico. Então, existem vários. Tá? Então, se eu for listar aqui para vocês, nós temos enormes quantidades. E o que nós estamos trazendo exatamente agora é a dificuldade que se tem para que você coloque essas informações para ter uma confiabilidade, maturidade e prontidão desses resultados eficientes. Essa ferramenta, ela se aplica tão somente à iniciativa privada ou também ao poder público? Ela pode ser aplicada a setor público também. Diversas organizações, porque ela é muito abrangente. Então, você tem um desafio, tem uma dificuldade, o TGP ele pode endereçar essa dificuldade. A grande parte delas. Muito bem. Quando vai acontecer essa palestra, Fernando? Dia 6 de junho agora, às 19 horas, no espaço TCM Meta. Fica aqui no Parque das Laranjeiras, né, aqui em Manaus, né, e onde nós vamos estar recebendo aí vários convidados. Bom, tá aí, ó, na foto tem o Sandro, tem o Dawson. Exatamente. E o Fernando, né? Isso. São os 3 palestrantes. Sim, seremos os 3. 3 palestrantes. Rafaela, você teria perguntas aqui aos nossos convidados? Bom, ele falando, né, sobre esse método, e dá pra gente perceber que dá para se aplicar em todas as áreas, porque hoje a gente vive num mundo de tecnologia, você precisa otimizar as suas informações, você precisa ter gestão no sentido de gerenciar as metas e os processos, porque sempre dentro de uma empresa, dentro de um órgão, dentro de um autônomo, tem que existir um procedimento dentro do seu setor. Então, eu acredito que isso aí é bem legal e isso é muito importante no sentido de você direcionar. Eu acredito que vocês são aquela chave neutra que se aplica a qualquer área onde você dá um direcionamento, porque às vezes não adianta você ser muito bom naquilo que você faz se você não está sendo utilizado na energia correta. Você acaba gastando energia, trabalhando até mais, ou perdendo informação, tudo. Então, a questão da tecnologia, da gestão, isso é muito importante em qualquer área, seja na medicina, seja na advocacia, seja nos empresários, seja em qualquer área. E só para fortalecer, nesse nosso encontro que teremos dia 6, nós teremos pessoas ligadas a quaisquer uma dessas áreas que foram tratadas. Sim. Médica, industrial, comércio varejo, né? Pequenos, grandes e médios, né? Sem ter distinção nenhuma para qualquer um deles. Setor público também. Setor público vai estar presente também. Muito Exatamente. Legal. Eu estou vendo que cada um, parece-me, cuida de um tema, né? Sim. Quem cuida de quem? O Dawson? Eu cuido de gestão. Gestão. Eu sou processo e o nosso parceiro, que é o Sandro, ele é da área da tecnologia. Muito bem. Eu conversei aqui com o Dawson de Abreu e o Fernando Lopes, que estão convidando todos, né, para essa palestra muito legal. Repita para mim, por favor, Dawson, o local. O ICM Meta, no Parque das Laranjeiras, dia 6, às 19 horas. Telefone para contato, e-mail, Instagram. Tem o método TGP, lá pode acessar no Instagram, tem lá um QR Code do Simpla. É gratuito, importante dizer, gratuito. Olha que legal. Ali está, tem um QR Code Isso, exato. abaixo do banner. Sucesso, viu? Agradecemos. Muito obrigado pela oportunidade. A oportunidade que vocês nos deram aqui para que a gente possa apresentar um pouquinho dos nossos trabalhos e métodos que nós vamos estar fazendo. E que esse método sirva aí não só aqui no estado do Amazonas, na cidade de Manaus, mas também nas cidades vizinhas que compõem a nossa região metropolitana e o nosso interior. Muito obrigado. Agradecemos. Sucesso. Muito obrigado. Vamos que Obrigada. vamos. Eu volto daqui a pouquinho. Segura aí. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190.
O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. E aí, nós estamos de volta, né? Conversei então com o Dawson e com o Fernando. É sempre bom a gente ver pessoas interessadas em melhorar a vida das empresas, né? A saúde das empresas, até mesmo do setor público. A gente fica muito feliz com pessoas que buscam caminhos, ferramentas para oferecer, né, uma saúde melhor para a empresa, para a indústria, para as pessoas do setor privado e também do serviço público. Bom, queridos amigos, são 11 horas e 53 minutos, a gente vai até meio-dia, mas eu acho que o grande assunto deste momento ainda foi o lançamento da pré-candidatura do Davi, né? Eu acho que esse é o momento aí onde todos os sites estão ainda explorando isso. A gente falou aqui dos assuntos que são relevantes no país, né? Mas esse assunto é relevante no nosso município, né, meu querido Pablo? Em tempos de eleição municipal, né, 2024, aí a gente teve oficialmente agora o lançamento da pré-candidatura do Davi, né? Sim. E assim, ele não teve nenhuma novidade, né? Ele não falou nada diferentemente, não agiu diferente, né? Inclusive, não respondendo a pergunta, como tu falou, que foi um pouco deselegante, né, Walter? Mas assim, ele está fazendo o papel dele, né? Ele também anunciou que dia 31 de julho, vai anunciar o vice. E nesse dia, vamos ver se eu vou ganhar esse tambaqui. Muito bem. Quero agradecer aqui minha querida Rafaela, né, que contribuiu mais uma vez aqui com o nosso Poder e Opinião. E amanhã estamos de volta. Você está bem hoje? Estou ótima. Tranquila? Tudo certo. Tá bom. E agradecer aqui o primeiro momento da Janaína, que teve a participação conosco. Amanhã vai estar de volta, né, Janaína? Amém, se Deus quiser. Isso. Mas agradecer também aqui, Walter, Rafa e Pablo, pela oportunidade de trocarmos essas ideias. Eu costumo dizer que nós somos o resultado e a média das pessoas, pelo menos das 10 pessoas que a gente mais convive. Então vai ser muito bom e muito importante conviver com vocês aqui todas as manhãs para a gente debater um pouco esses assuntos. E hoje não foi fácil, não. Hoje a gente começou com uns teminhas assim bem pesado, super né? Tranquilos. Muito, né? Mas obrigada mais uma vez, viu, pela recepção de vocês. Nós aqui agradecemos a sua contribuição e lembramos o seguinte, minha querida Janaína. Todos nós aqui temos um propósito que é levar a informação com qualidade para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador e para o nosso internauta. É claro que nenhum de nós aqui é obrigado a concordar com o outro, né? Esse é o nosso contraponto, né? Mas todos nós temos um objetivo, que é esclarecer fatos polêmicos que sejam bons para a população amazonense, para o nosso país, dentro desse espaço de 11 ao meio-dia. Seja bem-vindo. Meu querido Pablo, obrigado. Muito obrigado, boa tarde aqui, bem-vinda, né, Janaína? Vai ser uma ótima adição aqui à nossa discussão, né? E aí, mais uma mulher, então vai ficar 50-50 agora, Walter. 50-50? É. É porque tem o Nego Bom que está ali, que eu agradeço também, isso né? Mesmo. Mas e mesmo assim, Ariela Maiara também. Então ficou 3-3. Mas continua 50-50, 3-3, né? Continua.
Pessoal, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos vocês internautas, obrigado meu querido Anderson Nego Bom, Ariela Maiara, nossa produtora. Eu vou voltar amanhã, 7 da manhã, com o resumo do nosso site O Imediato, tá bom? Grande abraço para todo mundo. Daqui a pouco tem, meu querido Imediato e o Povo, no canal 38.1 e nas LZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo. Tchau. Confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site Imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Agora na sua rádio, Mito ou Verdade? Urina é o melhor tratamento para queimaduras causadas por águas-vivas. Mito. De acordo com especialistas, o jeito correto de tratar o ferimento causado por contato com uma água-viva ou medusa é água quente. Urinar não vai melhorar o ferimento e pode até piorar as coisas. Você acabou de ouvir Mito ou Verdade? ZLZN, a cara do povo. ZLZN, a cara do povo. Vem banzeirar, o Banzeirão está no ar. Bora, galera, mãozinha tá pra cima, na palminha da mão. Esse é o Chino Calypso, esse aqui é o seu cantor Vanderlei Andrade, o próprio, o inimitável. Eu sou o teu psicopata do amor. Vem comigo, Brasil. Responde pra mim, no clima. Sou um psicopata, mas eu tenho muito amor pra dar. Não tenha medo, meu amor, só quero te amar. Sou um psicopata apaixonado de amor e paz. Por trás desse maluco, meu amor, existe um bom rapaz. Pode crer. Eu não quero mais a solidão. Sou um psicopata e vou roubar teu coração. Vou provar que posso ser feliz. Você é meu remédio, tudo aquilo que eu quis. Eu não quero mais a solidão. Sou um psicopata e vou roubar teu coração. Vou provar que posso ser feliz. Você é meu remédio, é tudo aquilo que eu quis. Quero vir, quero vir. Não, não, não fique longe de mim, por favor. Eu sou psicopata do amor. Eu tô maluquinho pra te amar. Não, não, não fique longe de mim. Não, não, eu não vou me controlar.
sou psicopata do amor. Eu tô maluco pra chamar. Chamar. Eu, somente eu. Só se falar, responde comigo agora. Sou um psicopata, mas eu tenho muito amor pra dar. Quero ouvir. Não tenha medo, meu amor, só quero te amar. Sou um psicopata apaixonado de amor e paz. É, por trás desse maluco, meu amor, existe um bom rapaz. Eu não quero mais a solidão. Sou um psicopata e vou roubar teu coração. Vou provar que posso ser feliz. Você é meu remédio, é tudo aquilo que eu